Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo. Então, criançada, bora aprender pra crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. É isso mesmo. Pois bem. Ontem nós estávamos falando sobre o que mesmo, você lembra? Ainda pode se lembrar disso? Pois bem, ontem nós começamos a falar sobre Paulo e sua viagem missionária com seus amigos. Lembra que eu contei que no início da sua viagem, da sua segunda viagem, né, para sermos mais exatos, Paulo estava com Barnabé e Barnabé queria levar João Marcos. Só que João Marcos, né, ele desistiu na primeira viagem, no meio da primeira viagem. Então, Paulo ficou chateado com isso e deixou, então, Barnabé ir para um caminho com João Marcos e seguiu o seu caminho com Silas. E indo para essa segunda viagem, ele então para lá em Listra, que é onde ele conhece Timóteo, né? Então, essa historinha eu já contei ontem, nós vamos continuá-la agora. Timóteo, né? Ele acompanhou Paulo ao longo da segunda e da terceira viagem também. Timóteo foi um grande ajudador de Paulo, né? E Paulo tinha Timóteo como um verdadeiro filho. E como ajudante do missionário, ele foi também representante naquelas igrejas, né, pelas quais eles estavam passando. Tessalônica, Corinto e Éfeso. Então, quando você vê 1º, 2º Coríntios, 1º, 2º Tessalonicense, a carta aos Efésios, Timóteo estava lá representando Paulo, ok? Paulo, ele escreveu a primeira carta a Timóteo enquanto ele estava lá na Macedônia, mais conhecida como Europa. E ele achou necessário que Timóteo ficasse na cidade de Éfeso, né, ensinando a palavra de Deus, porque ali havia muitos falsos líderes, né, pessoas, né, que aprendiam um pouco, mas que distorciam a palavra para benefício próprio. Então, Paulo, preocupado com isso, né, ele deixa Timóteo, que era um jovem prudente, um jovem temente, fiel a Deus, que servia a Deus e que tinha compromisso com a palavra. Então, Paulo deixa Timóteo ali naquela cidade, cuidando, né, dos irmãos, para eles não se desviarem, mas para estarem aprendendo e conhecendo o verdadeiro Deus e como eles deveriam viver. A carta ela foi escrita com o objetivo de ensinar aquele jovem pastor como ser um líder de verdade, né, e a trabalhar na obra com prudência, com cautela. A segunda carta a Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele já estava na prisão de Roma, né? E Paulo, ele estava ali aguardando julgamento. Isso é lá na frente, tá, amiguinhos? Que quando ele é preso. Então, e Paulo, né? Ele sabia que seria condenado e provavelmente morto. E preocupado com isso, mas amando tanto Timóteo, o que Paulo vai fazer, né? Ele vai escrever uma nova carta para Timóteo, para que ele vá até Roma, né? E leve alguns objetos pessoais, mas o maior prazer de Paulo era ver Timóteo. Mas isso vai acontecer bem depois, né? Aqui eles ainda estão juntos. Eu só quero frisar isso para que você entenda quando nós estivermos lá na frente. Então, de acordo com o costume, né? Um pai judeu, ele deveria começar a instruir a criança na lei do Senhor, né? Quando ele atingir ali os 5 anos de idade. E por causa disso, desde muito cedo, né? Timóteo, ele aprendeu as Sagradas Escrituras. E naquela época, na época de Timóteo, o nome não era Sagradas Escrituras, mas Sagradas Letras. Hoje, né, é conhecido como o Antigo Testamento e como o Novo Testamento, ok? Então, naquela época, né, como havia muitos falsos profetas, Paulo, ele vai instruir Timóteo de forma sábia para que ele não venha distorcer a palavra. E
Deus, ele tem compromisso com aquele que ama e obedece a sua palavra. Timóteo, como pastor, né, ele deveria ensinar o povo de Deus a não dar ouvidos àqueles falsos ensinamentos, né? E que todo cristão, ele deve viver uma vida de retidão, dedicada a Deus, com fé, com amor, com perseverança e com respeito ao próximo, amiguinho, ok? Então, Timóteo, né, ele deixa um grande exemplo a ser seguido, né, fazendo a obra do Senhor com perfeição. Ele se esforçou, né, para crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. E seu amadurecimento espiritual, amiguinho, ele fez com que ele fosse rapidamente reconhecido por Paulo como um obreiro de valor. Então, desde muito jovem, Timóteo, ele se destaca ali pela sua boa reputação e um caráter, né, de cristão ali reto e cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e faça de você um Timóteo cheio de fé, perseverante, que ama o seu próximo, que honra a Deus e que vive para o Senhor. Amém? E essa é a historinha de hoje para você. Amanhã a gente continua falando sobre a grande viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com os seus friends, seus amigos. Bora orar? Papai do céu, me ensina a ser fiel a ti. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau. Fui.